Testamento e doação como ferramentas do seu planejamento patrimonial da família. Eu sou Regiane Gregório, advogada, planejadora patrimonial e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu quero apresentar para vocês como você pode utilizar a doação e o testamento como ferramentas do planejamento patrimonial da família. O que a maioria dos advogados fazem é utilizar esses sistemas de forma isolada, e isso acaba causando um ônus financeiro para você. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos institutos. Então, vamos começar pelo testamento. É o primeiro instituto que a gente pode utilizar como uma ferramenta do seu planejamento. O testamento, quando você utiliza ele de forma isolada, ele causa o dobro do seu gasto. Primeiro, para você fazer o testamento, você tem que fazer um processo, é uma abertura do testamento, e somente após fazer essa abertura do testamento, onde o juiz, o partidor, eles vão verificar se aquela disposição patrimonial que você colocou lá dentro, ou seja, a colocação de um patrimônio para cada um dos herdeiros que você elencou está correta, não fere a legítima, é que você vai poder abrir o inventário. Ou seja, são dois processos longos e demorados, tá? E com custos. Então, Regiane, quando você utiliza esse testamento no seu planejamento patrimonial? Nós utilizamos aqui no escritório quando existe uma disposição declaratória da família, do patriarca, da matriarca. Eu vou te dar como exemplo uma disposição declaratória. O reconhecimento de um filho, tá? É algo que a gente não pode fazer isso agora, neste momento, por circunstâncias particulares da família, mas sim, a família quer fazer o reconhecimento e incluir já isso no planejamento patrimonial da família, que é possível, dentro desse destaque que a gente vai colocar lá na frente. Ou seja, quando houver o evento, que é a transferência efetivamente dos bens para os filhos, nós temos aqui o testamento com reconhecimento de um filho, que pode ter sido fora do casamento ou anterior ao casamento, né, que existe nesse momento. E aí sim, já a colocação desse filho dentro do sistema. Ou seja, ninguém vai ficar fora. Por quê? Porque o sistema de planejamento patrimonial da família não admite ferir legítimo, não admite qualquer tipo de lesão a direito dos herdeiros e sucessórios. E agora vamos falar sobre a doação. Quando utilizar a doação? A doação, ela é utilizada sim no sistema de planejamento. Porém, ao invés de doar o imóvel especificamente, a gente utiliza para doar as cotas. Mas quais cotas? As cotas da empresa aberta, justamente para colocar os seus bens lá dentro e fazer dele um cofre, protegendo todo esse patrimônio. E quando nós utilizamos? Nós utilizamos quando o objetivo da família também já é utilizar o planejamento patrimonial para fazer a sucessão. O planejamento sucessório, ou seja, a transferência desse patrimônio constituído e que está lá incluído no nosso sistema que a gente chama de cofre para os herdeiros, para os sucessores. Então, veja bem, são duas situações. Lembra? A primeira é o testamento, quando há disposição de última vontade declaratória, exemplo, o reconhecimento de um filho. Dois, a doação. A doação de cotas empresariais, que são as cotas da empresa aberta, para servir exatamente de cofre e proteger o seu patrimônio. Lembrando, quando o objetivo da família já é fazer o planejamento sucessório. Nessa situação, a gente faz a doação das cotas e não do imóvel. Por que isso? Quando você doa as cotas da empresa, a empresa ela vai sim para os herdeiros, para os sucessores, porém
Patriarca e matriarca se mantêm gestores, administradores ad eterno. E eles são quem a gente fala que mantém a chave do cofre. Vocês poderão ainda vender os bens. Vocês poderão hipotecar os bens se quiserem. Se quiserem. Vocês poderão se desfazer totalmente do sistema e voltar tudo ao que era antes, se assim quiserem. Vocês poderão incluir mais bens ou tirar um só, se quiserem. Ou seja, continua tudo igual como se não existisse o sistema antes. Com a diferença de que existe a proteção e a economia de custos, porque vocês já vão evitar o inventário. Mas e a doação? Se você doa os imóveis já para fazer essa sucessão e doa ele agora em vida, você tem duas situações. A primeira é que você se mantém totalmente longe do controle desses bens. Ou seja, se você precisar um dia vender esse imóvel, ou porque você quer pegar esse imóvel e fazer mais dinheiro com ele. Nossa, tem uma grande incorporadora, né, à procura do terreno que está o seu imóvel. Você não consegue mais. A não ser que os herdeiros que receberam esse imóvel em doação concordem com a venda e assinem a venda. Nessa hipótese, sim, você consegue vender. Mas, lembrando, vocês vão ficar, né, submetidos à vontade dos filhos, né, dos herdeiros que receberam esse imóvel. E uma segunda questão é: quem recebeu o imóvel tiver um problema financeiro, né, possa sofrer um revés financeiro, uma execução judicial, esse patrimônio que já foi doado agora, ele vai servir para responder a essa dívida. Ah, mas eu posso me colocar como usufrutuário. Exatamente. Você vai ser usufrutuário, porém não é o proprietário. Ou seja, a execução, né, que pode vir a existir, vai sim penhorar o seu bem que está no nome dos herdeiros, mas vai respeitar o seu usufruto. Porém, você não consegue mais nem tentar vender, nem fazer nada, apenas usufruir desse imóvel. Então, não é uma boa opção. Fora isso, a doação do imóvel, neste momento em vida, ela custa pelo menos 80% a mais do custo de um planejamento patrimonial da família. Então, ao invés de você pagar tudo isso para fazer a doação em vida, esse dinheiro você pode utilizar exatamente para constituir mais patrimônio. Então, é por isso a nossa orientação em nunca fazer a doação do imóvel em vida, e sim utilizar a doação como uma ferramenta do planejamento patrimonial da família. Espero que eu tenha esclarecido alguma, né, alguma dúvida que vocês tenham. Espero que esse vídeo tenha sido um conteúdo de valor. Peço para que vocês deem um like e ativem os sininhos aqui para receber os vídeos que futuramente a gente vier a publicar, tá bom? Muito obrigada!